poder recebemos de Deus, somos corpo de Cristo. Autoridade e poder recebemos de Deus, somos corpo de Cristo. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Este é o programa Palavra da Verdade. Estamos aqui na Vitória FM 104,9, Salvador, Bahia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E a paz soberana do Senhor nosso Deus seja contigo neste dia, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Paz e graça para todos os queridos ouvintes da Vitória FM. O que é que a Bíblia fala sobre a barba? Por que é que as pessoas têm tanto preconceito com relação à barba, né? Algumas igrejas até não aceitam que a pessoa vá para a membresia, né? Se tiver barba, outros não aceitam de forma nenhuma que tenha cargo, se tiver barba. E uma pessoa me fez uma pergunta: pastor, o senhor está de barba, o senhor está doente? Eu falei, não, por que o senhor está de barba? Eu falei, não, é o meu natural. Isso aqui é o meu natural, Deus me criou assim. Não há nenhuma vaidade nisso, apenas Deus me criou desta maneira. Então, e ele estava barbeado. Eu falei, não, a vaidade está em você estar barbeado, né? O barbear realmente é uma coisa que você faz para tentar ficar mais bonito, né? Então, a verdade é essa, que as pessoas muitas vezes têm preconceito, porque colocaram isso, né? Que a barba é uma coisa que é indecente. E nós vamos ver na Bíblia hoje aí alguma coisa que ele nos fala sobre a questão da barba. Porque o que é que Deus fala a respeito da barba, né? Você pode achar que a Bíblia não fala alguma coisa sobre a barba, mas nós temos uma infinidade, nós temos uma riqueza de materiais na Bíblia que fala sobre a barba, né? Do que Deus fala sobre a barba, né? Em Levíticos 19, né? Deus fala com o seu povo, né? Não comereis coisa alguma com sangue, nem adorareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo arredondado dos cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Então está aí Levíticos 19, no versículo de número 26 a 28, ali nós temos aí uma instrução de Deus a respeito dessa situação da barba. Levíticos 21 também tem alguma coisa falando sobre a barba, né? Sobre o significado da barba. Então nós temos aí na Bíblia diversas coisas, diversas referências que falam sobre a barba. Deus criou o homem com barba, né? Muitas vezes as pessoas ficam assim, sem entender muita coisa, né? Mas como é que pode? Como assim? O pastor está de barba? Que criaram o estereótipo, né? Que o pastor tem que andar sem barba, não é verdade? Criaram isso daí, eu não sei por que ele pegou. Então, Levíticos 21 a 6... diz assim no final, lá no 6, talvez no 6, no 5, não fará calva na sua cabeça e não rasparão as extremidades da sua barba. Olha, era uma coisa, havia instrução de Deus acerca da barba. É que o povo de Israel não podia de forma nenhuma cortar a barba, fazer a barba, né? De forma nenhuma. Então, veja bem, nós vamos ver aí, ao caminhar desse estudo, nós vamos ver como é que Deus trata essa situação, como os homens de Deus do passado via essa situação, essa questão da barba, né? Em Provérbios 25, 2 diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Então, Deus quer que você seja um bereano, Deus quer que você seja um investigador, que você confira as coisas, investigue as escrituras sobre esse assunto também. Foi isso que eu fiz. Quando me questionaram assim, pastor, o senhor está doente? Ou então, pastor, fica bem o senhor, um líder de barba? Na verdade, eu fui investigar. E eu não quero com isso dizer que, de forma nenhuma, que o homem que não tem barba é menos santificado do que aquele que tem barba. Então, além disso, acredito que quando ouvir a palavra de Deus sobre esse assunto, você vai ficar convencido e satisfeito em saber que a barba é realmente uma questão importante na Bíblia, né? Faça aquilo que o nosso Senhor mandou em João 7,24, né? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, muito simplesmente olha a aparência e não julga seguindo a reta justiça, né? E se você desejar seguir a aparência em vez de realizar um julgamento justo, aí a gente vai numa delegacia da Polícia Federal, e eu vou lhe mostrar a lista de homens que estão sendo procurados. E você descobrirá que 90% daqueles homens estão barbeados.
né? E são procurados pela justiça, tem a face barbeada. Mas aí eu poderia concluir com isso, se eu julgasse segundo a aparência, que qualquer um que tenha a face barbeada é um criminoso, é um foragido, não é verdade? E deveria estar na lista da Polícia Federal, né? Eu acredito que você concordará que esse seria um julgamento errado, errôneo. Ele pode ser errôneo, mas seria julgar pela aparência. Então nós não podemos julgar pela aparência, até porque barbeados e com barbas existe de todas as maneiras no mundo, né? Outra objeção ao julgamento pela aparência relaciona-se ao fato de muitos seguirem no passado aquele estilo hippie, né? Aquele estilo hippie horrível, e usavam barba, né? Eram frequentemente barbas sujas, descuidadas e rebeldes, né? Como sinal de rebeldia. E eu espero que você compreenda que, pelo fato de uma pessoa fazer mau uso de uma verdade ou de abusar de alguma coisa, isso não significa que você deva desconsiderar e desobedecer a verdade, né? Não é verdade? Por exemplo, nós não deixamos de observar a ceia do Senhor apenas porque alguma igreja perverteu a verdade e transformou a ceia numa repetição perpétua do sacrifício, não é verdade? E também nós descartamos a rejeição, nem rejeitamos o batismo, né? Apenas porque alguns ensinam que o batismo produz a regeneração. É um ensino errado. Mas aí a gente vai descartar o batismo porque alguém se utiliza erroneamente da verdade, né? Que na verdade torce a verdade. Então nós não podemos, de forma nenhuma, nós não vamos denegrir, na verdade, vamos dizer, o sexo marital, apenas porque algum, por meio do abuso e mau uso, são adúlteros e praticam a prostituição ou a fornicação. Aí vai se desprezar o sexo marital, dizer que está errado? Não, da mesma forma é a barba. Então, o que eu estou querendo dizer é que você não pode lançar o bebê fora junto com a água, né? A água da banheira. Você precisa usar a verdade em sua perspectiva bíblica correta. Mas se outros fazem mau uso ou abusam dela, cada um vai responder por isso aí, né? Existe hoje uma tendência crescente, aliás, para os jovens adotarem o visual unissex, não é verdade? Há muito tempo que surgiu isso aí, esse visual unissex. Em muitos casos, os meninos estão parecendo com as meninas. Parecem com meninas e as meninas com os meninos. Desde que foi adotado esse visual unissex. Em alguns centros de compras, de shoppings e etc e tal, existem aí os banheiros para homens, para as mulheres e também os unissex, entre homem e mulher. Então nós sabemos aí que existe esse tipo de coisa. E o que aconteceu desde o aparecimento dessa moda unissex é que os homens estão parecendo mais com as mulheres e as mulheres mais com os homens, né? E certamente nós podemos repudiar isso, pois é algo que é condenado na palavra de Deus. E há um significado bíblico que é ensinado de forma bem clara a respeito da barba. E que um homem deve parecer com o homem. Eu quero que você veja que a barba não é proibida na palavra de Deus. Na verdade, ela é elogiada e Deus até prescreveu certas regulamentações nas Escrituras com relação à barba. Ainda hoje, muitos ainda pensam que é estranho um pastor, um pregador, um crente, né, usar barba. Mas o fato é que eles nunca consideram aquilo que a Bíblia diz sobre o assunto. Eu gostaria de incentivar você a pensar biblicamente. Afirmamos que somos cristãos, que amamos a palavra de Deus e que desejamos viver segundo esta palavra. Entretanto, mesmo assim, para todos os propósitos práticos, somos negligentes em relação a muitos assuntos, ou por alguma razão, nunca pensamos em pesquisar nas Escrituras o que a palavra nos fala, né? Para saber o que Deus pensa ou declara sobre certos assuntos. E eu posso assegurar a vocês que pouquíssimos pastores já estudaram o assunto barba. São muito condenatórios, né? Mas nunca estudaram. Eu tenho certeza. É por isso que eu trouxe esse assunto, porque é um assunto assim que as pessoas dizem assim, misericórdia, fulano está de barba, está desviado, misericórdia. Eu tenho certeza que até pastores, alguns pastores, nunca estudaram sobre o assunto barba. Sobre este assunto, né, o homem usar a barba. O que é que as Escrituras dizem a respeito disso? É impressionante, né? A nossa tendência
de separar a vida prática da palavra de Deus. Simplesmente seguimos em frente em nossas ideias, né? Foi nos passado isso e assim nós entendemos, mas nós não pesquisamos. Nós precisamos de fato ser como bereanos, né? As pessoas se perguntam: por que o senhor usa barba? Está doente? É por causa daquilo que a Bíblia diz. Eu uso por causa da Bíblia, por causa daquilo que a Bíblia diz sobre a barba. É por isso que eu uso, né? Primeiro é por causa do gosto. Segundo é por causa do que a Bíblia diz sobre a barba, né? Em 2 Coríntios 10, 4 a 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso significa que tudo que pensamos sobre barba, educação, governo, dinheiro, família, ou seja lá o que for, o assunto que for, tudo deve ser levado cativo em obediência. Tudo deve ser levado cativo em obediência a Cristo, né? Então nós temos que entender que às vezes as pessoas formam os conceitos, mas tudo que nós devemos pensar ou fazer deve ser levado em obediência. Em obediência a Cristo. Não pode ser de qualquer maneira, pelo que pensamos. Nós vimos, pensamos, ouvimos e as coisas são assim. Então, nós devemos entender que tudo devemos levar em pensamento. Nós não devemos pensar de forma contrária à Bíblia, né, em nenhum assunto. Mas, ao revés, devemos fazer a nossa mente se submeter à palavra de Deus. Não é verdade? Então, alguém pode objetar e dizer: não sei se é certo ou errado para o homem ter barba. Eu não sei se é certo ou errado para um homem ter barba. Bem, vamos parar aqui por um momento e considerar que não é realmente para nós decidirmos se é certo ou errado. Deus já decidiu. Deus já determinou que é certo para os homens terem barba, porque foi assim que Ele nos criou. Então, quando uma pessoa disse assim: pastor, o senhor está barbudo, eu falei: pois é, esse é o meu natural. Deus me criou desta maneira, então não está acrescentando nada. Nós não temos que decidir se é certo ou errado os homens terem barba. O que nós precisamos decidir não é se é certo ou errado o homem ter barba, mas se é certo ou errado ele rapar sua barba. Não é verdade? Se é certo ou errado o homem rapar sua barba. E aí, qual é a sua opinião? A verdade é que você, na realidade, não pode remover totalmente sua barba, né? Você tenta, mas não pode remover. As pessoas tentam, ela sempre volta a crescer. A questão real não é se é certo ou errado usar barba, mas se é certo ou errado rapar a barba e manter o rosto liso. Aí é que é complicado, né? E se alguém aí declarar que considera a barba agressiva, né? Algumas pessoas acham assim, né? Que a barba é agressiva. Sua barba tem uma certa agressividade. É porque as pessoas já têm esse conceito formado aí, né? Não é verdade? Então, é certo ou errado o homem usar barba? Deus criou o homem com barba, e é certo ou errado o homem usar barba? E ele criou, além de criar o homem com barba, ainda prescreveu instruções a respeito da manutenção da barba, em manter a barba. Em segundo lugar, eu apontaria a ofender ou ficar estranho, como incentivar alguém a fazer aquilo que você faz sem ter um nível de entendimento, né? Aí torna escândalo, né? Escândalo é uma coisa que nós não queremos promover. Por isso que eu estou estudando sobre isso aí. Né? Então, obviamente, qualquer pessoa que tenha um problema com barba, ou com qualquer outra coisa que esteja na Bíblia, não está apenas, quer dizer, se opondo, não tem apenas um problema com Deus, mas também com a lei de Deus. E qualquer pessoa que tem um problema com barba, a Bíblia não apenas tem um problema com Deus, mas também não ama a lei de Deus, né? Como é que nós podemos dizer isso? A resposta é por causa do ensino claro que está no Salmo de número 119, né, no versículo 165, diz: muita paz tem os que amam a lei, e para eles não há tropeço.
Se você conhece e ama a lei de Deus, então não ficará ofendido ou vai achar estranho alguma coisa que esteja prescrito na palavra de Deus, né? A barba cresce no rosto dos homens, não tem jeito. Foi deste modo que Deus nos criou. Alguma vez você já se perguntou qual é o significado da barba? Por que Deus criou o homem assim? Né? Qual é o significado da barba? Nós poderíamos também, nesse ponto, perguntar por que razão Deus deu a barba aos homens? O que a barba significa? Olha, está vendo que é um assunto que nós precisamos ver? Agora nós vamos ver, sabe o que? A história da barba. Vamos começar pela história, depois nós vamos lá para a Bíblia. Antes de apresentar a parte bíblica, eu quero falar sobre a história. Uma informação histórica interessante é que o Egito era o único país da antiguidade que proibia que um homem deixasse sua barba crescer. Só o Egito. Entendeu? Os egípcios não gostavam dos pelos faciais, eles se barbeavam e forçavam seus escravos a também se barbearem. Qualquer erudito bíblico reconhece que o Egito é um tipo de mundo. O Egito é um tipo de tudo aquilo que era em grande parte contrário a Deus, né? A sua lei, ao seu povo. O Egito era uma nação de homens sem barba, né? Porque era uma nação contrária a Deus, à sua lei, ao seu povo. Todavia, quando você olha para a arte egípcia e para as esculturas que eles deixaram, pode observar que os faraós, especialmente os faraós, usavam um cavanhaque pontudo que saía direto dos seus queixos. Entretanto, se você olhar com atenção, descobrirá que havia uma linha que ia até a parte de trás das orelhas. Você sabe por quê? A resposta é que aquilo era um cordão. Aquilo era um cordão que segurava uma barba postiça, né? Os homens e mulheres, eles tinham uma aparência muito similar no Egito. Por exemplo, havia uma rainha que se vestia como um homem lá no Egito. Ia mostrada com uma barba postiça. A barba postiça era usada em comemorações ou quando o faraó aparecia diante do público. Havia também um significado religioso nisso aí, quando eles usavam essa barba, né? Essa barba postiça. A barba era considerada um atributo dos deuses pelos egípcios. Assim o faraó expressava o seu status de um deus vivo quando se apresentava usando uma barba postiça presa por um cordão. Além disso, fora de um contexto religioso, a barba na arte egípcia indica nacionalidade estrangeira de um indivíduo, né? Os inimigos do antigo Egito são sempre retratados com barba, dado o desdém dos antigos egípcios pelos estrangeiros. Isso pode explicar parte da popularidade da prática de se barbear. Olha lá de onde vem isso daí, viu? De onde vem? Nasceu lá no Egito. Outra informação interessante é se observar na mitologia grega e romana, sempre que viu uma gravura de um falso deus, usualmente ele tem a face lisa. Se você olhar na mitologia grega e romana, todos os falsos deuses tinham a face lisa, sem barba. Quase todos os deuses falsos são representados com faces lisas. Agora, o concílio de Cartago, que foi o concílio na igreja primitiva, aproximadamente 200 anos depois de Cristo, ele se reuniu para discutir e tentar solucionar muitos problemas na igreja. E um dos problemas na igreja foi o uso de trajes imodestos. Veja, eles já tinham, esse era aquele tempo, problema com os trajes imodestos na igreja, né? É do mesmo modo como temos hoje. Agora, eles não estavam discutindo ali, naquele concílio, as minissaias, os shorts, as bermudas, os decotes, as camisetas, as blusas regatas. Eles não estavam discutindo isso não, viu? Que são sensuais, né? E consideradas vulgares até mesmo hoje. Aqui está uma situação, eu vou ler uma citação para você do concílio de Cartago sobre o traje imodesto. Olha o que era imodesto para eles. Diz assim: qualquer homem que vier à igreja com cabelos longos e a face barbeada e lisa será excluído da comunhão, pois esse homem está vestido de forma imodesta. O concílio aí de Cartago, né, que foi discutido para tentar solucionar alguns trajes imodestos. E um dos pontos
estava escrito lá, está escrito lá no concílio: qualquer homem que vier à igreja com cabelos longos e a face barbeada e lisa será excluído da comunhão, pois esse homem está vestido de forma indecente. Então veja, se um homem comparecesse à igreja, à reunião da igreja, com cabelos compridos e face barbeada e lisa, ele era considerado vestido de forma indecente, imodesta. Então Tertuliano, um dos pais da igreja primitiva, escreveu um tratado sobre a barba. Ele disse que o propósito da barba era reduzir a lascívia. O quarto concílio de Cartago, em 398, decretou: o clérigo não deixará seu cabelo crescer, nem removerá a sua barba. Muitos dos antigos acreditavam e ensinavam que Deus deu ao homem a barba para distingui-lo da mulher, de modo que era errado antagonizar a natureza e rapar a barba. Então, entre os cristãos primitivos, como Clemente de Alexandria, provavelmente escreveu mais sobre os males da remoção da barba do que todos os outros autores cristãos primitivos juntos. Como judeus, Clemente, ele chamava a barba de adorno natural do homem e dizia que nunca era permissível raspá-la, né? Então, os fios da barba estão contados. Clemente adverte aos seus leitores: procurar beleza na face lisa e sem pelos é uma efeminação se feito por um homem. Então era considerado aí pelos pais da igreja como algo efeminado raspar a barba. E Deus planejou que as mechas naturais dos seus cabelos, né, planejou que a mulher tenha a pele suave e lisa, não é verdade? E orgulhe-se dos seus cabelos, das mechas naturais dos seus cabelos, como um cavalo com a sua crista, né? Escreveu Clemente. Mas ao homem ele adornou como um leão com uma barba. Esta então é a marca do homem, a barba. Por ela ele é reconhecido como homem. A barba é mais antiga do que Eva, né? É o símbolo da natureza superior. Portanto, é uma atitude ímpia profanar o símbolo da masculinidade, os pelos, a barba, já dizia Clemente de Alexandria. Quando acontecia as invasões, as hordas dos povos bárbaros, né, invadiram e conquistaram Roma, os homens tinham cabelos compridos e faces barbeadas e lisas, né? Esses bárbaros, né? Foi por volta desse tempo que a igreja foi romanizada, né? Ritos e rituais pagãos começaram a se infiltrar na igreja. E esta literalmente deixou de ser igreja cristã e tornou-se amalgamada com todos os pagãos, junto com a multidão de outras contemporizações. Naquele tempo praticamente todas as barbas foram raspadas. Os homens passaram a manter a face lisa e os cabelos compridos. Este foi o efeito da paganização que ocorreu na igreja. Olha só, hein? Olha só, consequentemente, as gravuras, as esculturas de Cristo, né, mostram o quê? Mostram Cristo com os cabelos compridos, né? Obviamente, nosso Senhor não usava cabelos compridos, de forma nenhuma. E como é que eu posso saber? Primeiro, durante o tempo em que viveu na terra, o estilo de César, o corte de César, estava em voga. Veja qualquer gravura dos primeiros Césares e você descobrirá que ele usava os cabelos curtos na altura das orelhas. Em segundo lugar, e mais importante ainda, existe a pergunta em 1 Coríntios 11:14. Olha o que é que diz: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Então a palavra grega aqui para vergonha é atimia, né? Que se refere àquilo que é vil, vergonhoso, desonroso. Então, que produz desgraça e reprovação. Como o Senhor Jesus era e ainda é o Filho de Deus imaculado, e como somos instruídos em Isaías 42:21, o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Ora, se a lei de Deus diz que posso assegurar a vocês que Cristo nunca poderia usar cabelos compridos, então está errado. Se a lei de Deus diz que cabelos compridos são desonrosos para o homem, eu posso assegurar a você que Cristo nunca poderia ter cabelos compridos. Cristo é mostrado com barba nas obras de arte, pois as escrituras dizem claramente que ele tinha barba. Cristo tinha barba. Alguma vez você já pensou na flagrante inconsistência
das pessoas que literalmente adoram ao Senhor Jesus, que tinha barba, mas depois dizem que é errado para um discípulo de Cristo usar barba? Como adora a Cristo que tem barba e diz que um discípulo de Cristo não pode usar barba? Então veja que foi no século XVI, com o grande despertar e ocorreu da reforma, em 1517, por Martinho Lutero, fez suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, e começou a pregar que o justo viverá da fé. É muito observável que sempre que a palavra de Deus ajudou a cativar os pensamentos dos homens, especialmente durante a reforma, os homens usavam cabelos curtos e deixavam a barba crescer. Não é interessante isso? Você já parou para pensar nisso? Por outro lado, sempre que o humanismo prevaleceu, ou a supremacia foi atribuída à razão humana, os homens usaram cabelos longos e a face lisa. Veja as gravuras dos homens durante o tempo conhecido como Renascença. Além disso, observe a aparência dos homens na França durante o período conhecido como Iluminismo. Aqueles homens eram ateístas, agnósticos, infiéis, ideístas, que colocavam a razão humana acima da palavra de Deus. Durante a Guerra Civil Americana, os homens temente a Deus usavam barbas. É só nós observarmos as gravuras e vemos que 90% deles usavam barba. O uso da barba continuou até a Primeira Guerra Mundial. A barba somente começou a cair em desuso depois da infiltração do liberalismo alemão na sociedade deste país. E então surgiu novamente a moda dos cabelos compridos e da face barbeada e lisa. Houve poucos homens que falaram contra as faces lisas durante a história. Em 1528, William Tyndale, aqueles que se barbeavam, ele mostrava que a prática de se barbear foi copiada dos pagãos. E proclamava que a nação barbeada coloca Cristo para fora da sala. William Shakespeare, em sua peça Muito Barulho por Nada, no ato 2, na cena 1, diz: aquele que tem barba é mais do que um jovem, e aquele que não tem barba é menos que um homem. William Shakespeare. Uma das citações mais engraçadas que eu encontrei sobre a barba veio de Tom Robbins. Ele disse: dos 7 anões, somente Dunga tinha uma face lisa, de modo que isso deve nos dizer alguma coisa sobre o costume de se barbear. Pois é, olha lá que era Dunga. Então, os povos em que os homens desenvolvem barbas, comumente as valorizam muito, né? Ela é um sinal da masculinidade plena. Um homem muito jovem, o eunuco, não possui barba, e a mulher com pelos faciais era considerada bruxa. Adão, Deus e os profetas eram tradicionalmente retratados com barbas, como também os reis, nobres e dignatários. Os povos semitas, descendentes de Sem, como os hebreus, sempre tiveram a barba em alta estima. Ouça isso. Entre eles, é mais injurioso alguém ter a sua barba raspada do que é para nós ser chicoteado em praça pública ou marcado com ferro quente. Muitos homens naquele país preferiam a morte a passar por esta punição, raspar a barba. As esposas beijam as barbas de seus maridos e as crianças beijam a barba de seus pais quando os saúdam. Os homens beijam a barba dos outros reciprocamente, quando se cumprimentam nas ruas ou quando chegam de uma viagem. Eles dizem que a barba é a perfeição da face humana, que esta ficaria mais desfigurada pela barba rapada do que com a perda do nariz. Eles admiram e invejam aqueles que têm as barbas mais bonitas. A simples visão desta barba persuadiria qualquer um que aquele a quem ela pertence é um homem honesto. Se alguém que possui uma bela barba pratica um ato reprovável, eles dizem: que desgosto para aquela barba. E nós conhecemos aqui, diz, um homem barbudo desse. Então nós sabemos de algumas coisas que se falam com referência à barba, ao respeito que as pessoas têm pela barba dos outros, ou a comparação da dignidade, né, que se atribui à barba, né? Então, quando alguém faz alguma coisa, diz: que desgosto não deve ter, deve sofrer aquela barba, né? Desgosto para aquela barba, essa atitude. Então, o quanto aquela barba deve sofrer. Se querem corrigir os erros de alguém, eles dizem: que vergonha para a sua barba. Se fazem um juramento para afirmar ou negar alguma coisa, eles dizem: eu conjuro pela tua barba a me conceder isso. Ou então, eu o conjuro pela sua barba
é isto assim. E eles dizem, ao agradecer um grande favor, que Deus preserve a sua barba, né? Em comparações, eles dizem, isso é mais valioso do que a sua barba. Então, isso é história. Esses relatos podem contribuir para ilustrar várias passagens nas Escrituras. Várias passagens nas Escrituras. Primeiro, considere a desonra feita por Davi à sua própria barba, deixando a saliva escorrer por ela. Lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 13, diz assim: por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como um doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas de entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Olha, então o que o rei Aquis falou? Qual foi a resposta do rei Aquis, ou rei Aquis, né? Ele disse assim: então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxeste a mim. Falta-me a mim doidos para que trouxesses a este, para que fizesse doidice diante de mim, há de entrar este em minha casa? Então, a única coisa que convenceu o rei Aquis de que Davi estava de fato doido, estava louco, Davi fingiu que estava louco, e o argumento que fez convencer o rei inimigo que ele estava louco foi ele deixar a saliva escorrer pela barba. Só um louco desonraria sua barba daquele jeito. Então, as ações de Davi parecem ter convencido Aquis que Davi estava louco, né? Ele raciocinou, naturalmente o rei raciocinou que Davi estava louco. Nenhum homem de mente sã trataria assim aquilo que é tão estimado, aquilo que estimamos com tanta honra, que é a nossa barba. Então veja bem, se a barba era assim venerada, nós podemos compreender a importância da atitude de Mefibosete de não aparar. Em 2 Samuel, capítulo 19, 24, lemos que Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. Então Mefibosete esteve de luto por causa da injustiça feita a Davi por Absalão. A barba era amada e considerada sagrada. Os homens de Israel conseguiram manter suas barbas mesmo durante o tempo de escravidão, de servidão no Egito, onde havia o costume universal de raspar a barba. Onde havia esse costume, né? A barba era um sinal visível exterior de um homem verdadeiro. Puxar rudemente a barba de um homem era uma agressão cruel à sua dignidade. As crianças e outros parentes tocavam gentilmente a barba de um homem como sinal de amor. Um fugitivo levantava reverentemente sua mão para ela ao pedir socorro, e aquele que punha sua mão sobre sua própria barba e jurasse por ela estava se vinculando ao mais solene dos juramentos. Então, violar esse juramento traria infâmia para ele diante de seus conhecidos, né? Tocar a barba afetuosamente estabelecia paz e confiança entre duas partes, né? Você vê que quando Joabe ele se aproximou de Amasa, ele tocou na barba dele para beijar. Esse ato fingido de amor e amizade enganou Amasa. Joabe tinha outras intenções. Olha o que a Bíblia fala em 2 Samuel 20, do versículo 9 ao 10, diz assim: e disse Joabe a Amasa: vai bem, meu irmão. E Joabe com a mão direita pegou a barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela e derramou por terra as entranhas. E não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisal, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bique. Então veja bem, era costume nos tempos bíblicos beijar a barba como um ato de amizade, devoção e respeito. A ação de Joabe de forma alguma foi um cumprimento suspeito ou incomum. Amasa aceitou o cumprimento e se preparava para retribuir com a mesma gentileza quando recebeu o golpe mortal e inesperado de Joabe. E eu preciso lembrar você que Judas traiu nosso Senhor Jesus com um beijo. O nosso Senhor perguntou em Lucas 22, 48, e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Judas indubitavelmente aprendeu o método de Joabe, que também era um traidor e um enganador. Então, a barba
é um fato assumido e uma realidade nas Escrituras. E o que é um fato assumido? É algo que é considerado evidente. É uma verdade pressuposta como a doutrina de Deus. A propósito, em parte alguma, a Bíblia tenta provar a existência de Deus. Isso é um fato assumido, né? É um fato assumido a uma realidade. Assim, Gênesis 1:1 inicia a seguinte declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, da mesma forma, não existe um mandamento específico para que os homens deixem sua barba crescer. Entretanto, esta é uma realidade assumida, pois Deus criou o homem assim, com uma barba que cresce em sua face. Consequentemente, existe na Bíblia regulamentações divinas específicas para a barba, né? Então, a palavra hebraica para barba é zacan, e a palavra para ancião é zaquém, que se refere a barbudo. Assim, um ancião hebraico recebia seu nome com base na sua barba. Então, veja bem, o valor da barba. Qual era o valor da barba? Os hebreus viam a barba como a glória e orgulho do homem. Ele dizia que a glória da face é a barba. Então, a barba era um distintivo de honra e dignidade e de masculinidade. Qualquer um que desejasse expressar o valor de objeto dizia: isso tem mais valor que uma barba. As mulheres diziam: isso custa mais caro do que a barba do meu marido. Então, os homens frequentemente faziam juramentos ou promessas por suas barbas. Nas peças que Shakespeare escreveu para o teatro, frequentemente os homens juravam pela barba. Eles juravam pela barba. Em Provérbios 20:29 diz assim: a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as suas crãs. E o ornamento do jovem é a sua força, e a honra do idoso são seus cabelos brancos, ou o tom grisalho do seu queixo, né, a sua barba. Sempre que você vir um homem com barba, deve considerar os seguintes fatos. Aprenda isso. Puxar esta barba é infligir indignidade a este homem. Raspá-la ou mutilar é forçar a um símbolo de desgraça. Raspá-la voluntariamente é um sinal de pranto. Nós podemos ver em Jeremias 48:37. Beijá-la é um sinal de grande respeito, honra, amizade e amor fraternal. Não é possível compreender diversos versos no Novo Testamento sem antes compreender que a saudação normal entre os primeiros cristãos era o ato de beijar a barba. Então, tem uma igreja aí que diz que não, que a barba tem que ser tirada por causa do ósculo santo. Então, o que é que acontece? Olha o que é que diz em 1 Coríntios 16:20. Todos os irmãos os saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E eles tinham barba. Tirai a barba para fazer saudação com ósculo santo. Nós sabemos que todos os hebreus, todos os judeus, eles tinham barba. E essa é a instrução do apóstolo Paulo: todos os irmãos os saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Romanos 16:16, saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Em 1 Tessalonicenses 5:26, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. 1 Pedro 5:14, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Pai seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então, a barba era tão valorizada que as guerras foram declaradas por causa dela. Uma dessas guerras está registrada em 2 Samuel 10:7. Olha, eu vou ler para você o texto. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon. O seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência para comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi, o teu pai, aos teus olhos? Por que te enviou consoladores? Não te enviou esses antes aos seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhe raspou a metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai.
Vindo, pois, os filhos de Amon, que se tinha feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobã 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe todo o exército dos valentes. Veja bem, o rei Amoníades sabia exatamente o que estava fazendo quando mutilou as barbas dos embaixadores hebreus. Cortar a barba de um homem era um insulto mortal entre os antigos hebreus. Davi compreendeu o insulto e tratou de vingá-lo. É interessante observar que não foi a exposição das suas nádegas que envergonhou aqueles homens, mas a mutilação das suas barbas. Eles podiam comprar roupas novas, porém a barba não crescia até o tamanho usual de um dia para o outro. A instrução de Davi foi que eles permanecessem em Jericó até que a barba estivesse grande o suficiente e depois retornassem para Jerusalém. Davi derrotou os amonitas e os sírios. Aquela guerra foi deflagrada por causa da mutilação da barba de alguns homens dele. Guerras foram deflagradas por desonra à barba de um homem. No ano de 1764, um governante da Pérsia chamado Kerim Khan enviou embaixadores ao príncipe lá do Golfo Pérsico para exigir tributos, porém esse, em resposta, cortou as barbas dos embaixadores. Kerim Khan ficou tão enfurecido que no ano seguinte conduziu um grande exército para guerrear contra aquele príncipe e conquistar sua cidade e vingar o insulto. Então, tocar na barba de outro homem era um insulto, a não ser que fosse feito com um ato de amizade e um sinal de respeito. A barba sempre foi valorizada desde o início dos tempos. É admirável olhar os livros de história e ver que as gravuras dos pregadores ao longo dos tempos, você descobrirá que a maioria deles usavam barba. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, não somente tinha uma bela barba, mas também exigia que todos os diáconos de sua igreja tivessem barba. Você pode olhar os retratos antigos aí, de Spurgeon, por seus diáconos, e todos eles possuem barba. E qual é o significado da barba então? Por que Deus deu a barba ao homem? O que a barba significa? Primeiro, a barba representa vida para Deus. Somente homens vivos é que podiam manter uma barba. O leproso tinha que ter a barba rapada. A lepra na Bíblia não somente representa o pecado, mas também a morte. A lepra é também um sinal de julgamento de Deus. Lembre-se de que Deus feriu Miriam com a lepra por causa da rebelião desta contra Moisés. Deus também feriu Geazi, o servo de Eliseu, com lepra por causa do seu pecado, falsidade e rebelião. Veja o que a lei sobre a lepra diz lá em Levíticos 13. E quando um homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou da barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino há nela, o sacerdote o declarará imundo. Tinha lepra, é lepra da cabeça ou da barba. Então se rapará, mas não reparar, a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Aquele sinal, a barba ficava embranquecida. Então rapava toda a barba e deixava só aquele sinal da barba embranquecida, amarelada. Então, e será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba e as sobrancelhas? Sim, rapará todo o pelo e lavará suas vestes e lavará sua carne com água e será limpo. Levíticos 14. Somente depois que um homem ficava livre da lepra é que recebia a permissão de usar barba. Ela representava a liberdade da servidão do pecado, da morte e do julgamento. Portanto, a barba significa, primeiro de tudo, vida para Deus. Em segundo lugar, a barba significa submissão a Deus. Um homem sem barba ou com a face barbeada e lisa indicava que era um escravo e que estava em submissão a outro homem. Dito de outra forma, estar privado de uma barba era e ainda é, em alguns lugares no Oriente, um distintivo de servidão, uma marca de infâmia que degradava o indivíduo no meio dos outros homens para o nível dos escravos e das mulheres. José usava sua barba enquanto estava na prisão. Ele tinha sido vendido como escravo e depois foi lançado na prisão. Entretanto, quando o faraó o chamou para ir ao palácio, José se barbeou. Segundo o costume dos egípcios,
e em reconhecimento à sua condição de escravo em submissão a Faraó. Seria arriscado para ele comparecer diante de Faraó com barba. Sendo escravo, aquilo poderia ser considerado um insulto. Olha o que diz Gênesis 41:14. Então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou suas vestes, as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Assim, ter o rosto barbeado e liso era marca de ser um escravo e servo de outro homem. Portanto, José, como escravo e em submissão a Faraó, rapou a barba. Depois que José interpretou os sonhos de Faraó, este lhe disse: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Então, falando biblicamente, a barba indica que o homem está em submissão a Deus. Não estou dizendo que José não estava debaixo da vontade de Deus. Quando raspou a barba, é porque Deus o colocou ali. Entretanto, estou dizendo que a remoção da barba no contexto bíblico indica a submissão ao homem, enquanto que a barba indica a submissão a Deus. Eu não estou implicando que apenas porque um homem usa barba, ele está em submissão a Deus. Infelizmente, existem multidões de homens barbudos que não estão em submissão a Deus. Assim como existem multidões de homens de barba raspada que não estão em submissão a Deus. Porque milhões em todo o mundo estão perdidos em seus pecados e sem Jesus como seu salvador pessoal. Eles podem usar barba, mas suas vidas estão em contradição com o símbolo. O símbolo não significa coisa alguma sem a vida por trás dele. Da mesma forma, os cabelos compridos na mulher simbolizam que ela é submissa ao seu marido. Submissa ao seu marido. Da mesma forma, o símbolo não significa alguma coisa sem a vida por trás dele. Então, da mesma forma, os cabelos compridos das mulheres simbolizam que ela é submissa ao seu marido. Mas conheço muitas mulheres de cabelos compridos que não estão em submissão aos seus maridos, de modo que os seus cabelos não significam coisa alguma. Coisa alguma. O símbolo não significa nada sem a vida. Então, muitas vezes a pessoa tem aquele cabelo longo, a tradição religiosa, mas se você não se submete ao seu marido, esse cabelão aí não significa nada. Não é verdade? Em terceiro lugar, a barba indica a separação para Deus. Nos tempos bíblicos era possível olhar para a barba de um homem e identificar qual era o Deus da sua devoção. A barba basicamente dizia se aquele homem era um pagão, ou se era alguém que cria no único Deus, no Deus vivo e verdadeiro. Como? Os pagãos normalmente arredondavam e desfiguravam suas barbas e os cabelos da cabeça em honra ao sol, à lua, aos outros corpos celestes. Esses arredondamentos ou desfiguração da barba é aquilo que se chama hoje de cavanhaque. Então os adoradores das estrelas e dos planetas cortavam seus cabelos igualmente em volta, aparando as extremidades, de acordo com Heródoto. Os povos árabes tinham o costume de raspar o cabelo em volta da cabeça e deixar somente um cacho no alto, em honra ao deus Baco. Voltando outra vez para Levítico, nós já lemos aí anteriormente: nem danificareis as extremidades da tua barba, não cortareis o cabelo arredondado nos cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Levíticos 19:26. Então, por que Deus deu essas instruções específicas para não desfigurar as extremidades da barba? Os hebreus foram instruídos a usarem a barba completa, sem desfigurá-la. De forma alguma, a barba completa significa separação para Deus. Nos tempos bíblicos, os homens que arredondavam suas barbas, ou que usavam apenas cavanhaque, eram adoradores de Baco, de Baal e de outras divindades pagãs. Entendeu? Então é importante observar que a barba na Bíblia representa vida, liberdade, separação, dedicação para Deus. Entretanto, o símbolo não é nada sem a realidade. Quando o povo de Deus age como os ímpios, então Deus pune seu povo como pune os ímpios. Deus indica essa punição quando ameaça rapar ou desfigurar os cantos das barbas deles em julgamento. Dito de forma bem simples, se eles quisessem parecer com os pagãos e viver como os pagãos, então Deus os julgaria como os pagãos. Está lá em Jeremias 9:25-26. Ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos que cortam os cantos dos seus cabelos e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Está vendo? Olha aí. Então ele diz ainda:
Jeremias 49, 32, e os seus camelos serão para a presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e os espalhareis de todo o vento, aqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. A barba significa as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Olha o que diz o Salmo 133, 1 a 3, lido nas igrejas que proíbe barba. Ó, como é bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então as bênçãos de Deus são como o óleo da unção, um unguento precioso escorria pela barba do sacerdote. Assim, uma barba bem crescida e bem cuidada indica as bênçãos de Deus sobre a vida de um homem e a sua dedicação ao serviço dele. Então, a barba somente era arrancada ou raspada ou deixada sem cuidado durante um tempo de grande tristeza, luto ou calamidade, está na Bíblia. Portanto, raspar a barba ou deixá-la sem cuidado significava a perda das bênçãos de Deus. Jó 1:20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Está vendo? Então, Esdras 9:3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. É interessante que quando o povo de Deus peca e se recusa a se arrepender, Deus usa a imagem da barba raspada para transmitir a mensagem do vindouro julgamento sobre o seu povo. Veja que o profeta Isaías predisse que os assírios conquistariam o reino do norte de Israel, rapando a barba de Israel com uma navalha e trazendo julgamento sobre o povo. O profeta Ezequiel usou um quadro similar para ilustrar a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Olha o que diz Isaías 7:20. Naquele mesmo dia, rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. Então, o quadro do julgamento de Deus sobre Israel, como uma navalha que é passada sobre a barba de toda a nação, um retrato intencional de uma desgraça e de um julgamento extremamente severo. Então, olha o que diz Isaías 15:2. Vai subindo Bagite e Adubom aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medeba clamará Moabe. Todas as crianças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Jeremias 48:37, porque toda a cabeça será tosquiada e toda a barba será diminuída, sobre todas as mãos haverá rajaduras e sobre os lombos sacos. Ezequiel 5:1, e tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba, então tomarás uma balança de peso e repartirá os cabelos. Todo Deus queria mostrar, indicar a severidade do seu julgamento sobre o seu povo por causa do pecado. Ele fazia isso usando a analogia de rapar o símbolo mais amado deles, a barba. Portanto, a maior indignidade que poderia ser feita a um homem era arrancar sua barba. Então, é um sinal seguro do julgamento de Deus, é ter a barba arrancada. Se você quiser entender o que foi feito com o Senhor Jesus Cristo, precisa entender isso. Quando o nosso Senhor foi feito nosso substituto e sofreu em nosso lugar, nós lemos em Isaías 56, as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos, a barba. Não escondia minha face do que me afrontavam e me cuspiam. Olha que afronta. Jesus ofereceu suas costas aos açoites, mas também deu seu rosto para aqueles que puxavam sua barba de forma violenta e grosseira. Preciso dizer que aquilo foi feito, não foi feito apenas para lhe causar mais dor, mas foi feito segundo o costume de simbolicamente dizer: você está sob maldição, está sob a ira de Deus, sob o julgamento de Deus. Entenda isso. Deus deu a barba aos homens. A questão não é se é certo ou errado usar a barba, mas ao revés, se é certo ou errado raspá-la. Por que Deus deu a barba aos homens? A barba é a marca da distinção de um homem. O homem com barba nunca pode ser confundido com uma mulher. A barba era considerada como um ornamento sagrado dado por Deus aos homens para distingui-lo da mulher. Então, olhe em Deuteronômio 22:5, um texto muito usado pelas igrejas. Diz assim:
não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que fizer isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, 5. Usado aí quando se refere a calça comprida e outras coisas que as mulheres usam. Então, o propósito imediato dessa proibição não era evitar licenciosidade ou se opor às práticas idólatras, né? Mas manter a santidade da distinção entre os sexos. Foi estabelecida na criação do homem e da mulher. E deixar claro que, em relação a isto, Israel não deveria pecar. Qualquer violação ou remoção dessa distinção era antinatural e, portanto, uma abominação aos olhos de Deus. Então, você proíbe muitas vezes a mulher não usar calça, diz que é roupa de homem, coisa desse tipo, mas você se barbeia. Então, o que acontece? Você que proíbe, se barbeia. Então, esse texto que é usado, nós vimos lá que no concílio de Cartago era indecência para um homem estar, era traje indecente o homem sem barba. Em Deuteronômio 22, 5, o traje do homem também, o modesto e decente, compunha a sua barba. Então, muitas vezes, qualquer violação da remoção, dessa distinção, era antinatural. Era uma abominação aos olhos do Senhor. Então, as igrejas hoje proíbem que use calça, mas o que proíbe, ele raspa a barba. Você está compreendendo? Então, isso, aos olhos de Deuteronômio, capítulo 22, 5, é abominação ao Senhor. Você raspar a barba, você se compara a uma mulher, segundo o que está escrito na lei. Você é como se fosse um efeminado. Era considerado como um efeminado. Era abominação aos olhos de Deus. O traje também não era só a roupa, era tudo que compunha a diferença entre um homem e uma mulher. E raspar a barba fazia de você semelhante a uma mulher. Então proíbe a calça comprida nas igrejas, mas o cara que proíbe, o líder que proíbe, raspa a barba. Então está errado, segundo o que Deuteronômio 22, 5 prescreve. Este versículo, ele é dirigido contra qualquer um que queira ofuscar a distinção entre os sexos. Frequentemente, a idolatria está associada com o estilo unissex ou com o travestismo. Então, é necessário que se observe o que a palavra de Deus está de fato falando. A deusa Diana, lá em Éfeso, ela era representada por uma escultura que aparece com um grande número de seios, né, a característica distintiva de uma mulher, e barba no rosto, a característica de distinção de um homem. Muitas deusas pagãs recebiam sacrifício oferecido por homens vestidos como mulheres e por mulheres vestidas como homens, né? Muitos outros pagãos faziam o mesmo. No Egito, na Grécia e em Roma havia um esforço deliberado em remover a distinção entre os sexos. Um homem sem barba era considerado efeminado. Quando os pagãos criaram a imagem de Diana, é aparente que até eles sabiam compreender que a barba era uma característica da distinção do homem. Do homem. Lange, em seu comentário, diz: destruir a distinção instituída por Deus entre o sexo leva à licenciosidade, à imoralidade e à confusão. Qualquer coisa que torne o sexo masculino efeminado e o sexo feminino masculinizado é prejudicial a ambos. Uma coisa é certa: um homem com barba e cabelos curtos nunca será confundido com uma mulher. Por outro lado, um homem sem barba e de cabelos curtos pode algumas vezes ser confundido com uma mulher, se seus traços faciais forem suaves. Heródoto, o historiador do século V a.C., disse que os povos bárbaros da face lisa tinham sido feridos por uma divindade e transformados em mulheres. Veja bem, nós não podemos rejeitar, desprezar ou denegrir qualquer parte da palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e foi dada para a nossa instrução e edificação. Se não houvesse significado na barba, por que há tanta preocupação com ela na Bíblia? E por que Deus usou a raspagem da barba para indicar julgamento, desonra e desgraça? Felizmente, tem havido uma ressurgência do uso de barba nos últimos anos, e acredito que esta é uma boa indicação que os homens estão ficando fartos com a feminização da nossa sociedade,
como um todo. Além disso, acredito que também seja uma indicação que estamos fartos da escravidão e que desejamos reconquistar nossa masculinidade e nossa liberdade. A barba deve representar nossa vida para Deus, submissão a Deus, separação para Deus e as bênçãos de Deus sobre nós. Entretanto, como foi mencionado anteriormente, o símbolo não é nada sem a realidade da vida. Como homens cristãos, nossas barbas devem ser um testemunho privado e público. Cada vez que nós olharmos no espelho, devemos nos lembrar da razão por que temos barba. Cada vez que alguém perguntar por que usamos barbas, temos uma oportunidade para testemunhar. Já fui inúmeras vezes questionados acerca do uso da barba. Quero dizer somente mais uma coisa: toda vez que me olho no espelho e vejo a minha barba, ou quando aparo minha barba, preciso pensar: esta barba me diz que preciso estar em submissão ao único Deus, vivo e verdadeiro. A questão é: preciso estar separado para Deus? Preciso ter as bênçãos dele sobre mim? Tenho. A barba é importante, histórica e biblicamente, e há uma razão para Deus ter dado a barba ao homem, de modo que precisamos compreender e aplicar isso em nossas vidas. Então, a pessoa pode dizer assim: mas isso aí faz parte do Velho Testamento. Isso faz parte do Velho Testamento, e isso o senhor não pode colocar como doutrina. Não estou colocando como doutrina, até porque isso era um costume e é uma coisa inerente ao homem, nasceu no homem. Não é uma coisa que se observa. Deus deu direcionamento para o uso da barba. Então, que você possa ter compreendido esta questão. Eu compreendi quando me questionaram se eu estava doente ou se ficava bem para um líder usar barba. Eu fui pesquisar e encontrei o que a Bíblia fala sobre a barba, sobre o uso da barba. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça soberana de Deus esteja sobre todos nós, né? Nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, a tua ajuda, ao Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua verdade. Oramos para que o Senhor nos ensine a desenvolver uma fé santa e nos conceda a graça de podermos servir-te de uma forma que seja aceitável, com reverência e temor. Eu estou baseado aqui no estudo de John Weaver, feito um estudo há 40 anos sobre a barba. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho. E fico eu ciente e conscientizo você a favor da barba, o que Deus fala sobre a barba. O que posso agora eu te entregar?